Empresário força a saída de Gabigol do Flamengo e fala tudo ao vivo na televisão. Maracanã terá cerveja grátis, samba e charanga nas arquibancadas em pré-jogo de Flamengo e Cruzeiro. Bruno Henrique treina normalmente e pode reforçar o Flamengo contra o Cruzeiro. Copa América, Brasil vence o Paraguai com show do nosso Vini Júnior. Reviravolta, Gabigol pede para não ser relacionado porque quer sair do Flamengo agora. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito bom dia. Hoje o Flamengo volta a entrar em campo pelo Campeonato Carioca Sub-20, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, contra a Portuguesa do Rio, no estádio da Gávea, em jogo válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Atual campeão brasileiro e da Libertadores da categoria, o Flamengo Sub-20 vai em busca da sua 4ª vitória consecutiva no Carioca e o torcedor vai poder acompanhar esse jogo pela Flá TV no YouTube. Apesar de estar disputando a competição com uma equipe alternativa, porque os principais jogadores estão jogando o Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue aí imbatível no Campeonato Carioca Sub-20. É isso aí. Até aqui já são 3 vitórias em 3 rodadas. Na primeira rodada, em partida que marcou a despedida lá do técnico Mário Jorge, o Flamengo ganhou do Madureira por 2-1 em Conselheiro Galvão, em Madureira. Na rodada seguinte, goleou 6-0 contra o Boa Vista. Já no último final de semana, venceu o Audax por 3-1 no Cefam do Rio de Janeiro. O Flamengo vai receber o Criciúma no dia 20 de julho, um sábado, pela 18ª rodada do Brasileirão. A CBF definiu nessa sexta-feira que a partida vai ser realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Originalmente, o jogo estava marcado aí para acontecer no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Essa vai ser a primeira vez no Brasileirão 2024 que o Flamengo vai mandar um jogo fora do Maracanã. Também vai ser o primeiro jogo do Mengão no Mané Garrincha no ano. A última partida do Flamengo em Brasília aconteceu em 1º de novembro de 2023, quando ele perdeu para o Santos por 2-1. No total são 72 jogos ali no local, com 39 vitórias, 24 empates e apenas 9 derrotas. O Flamengo e Criciúma não se enfrentam desde 2014. O clube catarinense passou por um longo período nas divisões inferiores do futebol brasileiro. Depois de, inclusive, cair para a 2ª do estadual, o time do Sul de Santa Catarina se recuperou e conseguiu o acesso para a Série A do Brasileirão em 2023. Na história, são apenas 15 jogos, com 8 vitórias do Flamengo, 4 empates e 3 derrotas. O Flamengo vai ter que viajar para Brasília para enfrentar o Criciúma, mas vai ter a volta dos 5 jogadores convocados para as seleções do Uruguai e Chile na Copa América. Varela, Vinha, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta voltam, na pior das hipóteses, após o final da competição de seleções, que vai até o dia 14 de julho. Para o jogo de domingo contra o Cruzeiro aqui no Maracanã, às 18h30, horário de Brasília, a CBF já definiu a equipe de arbitragem. Vai ser o Braulio da Silva Machado, auxiliado por Alex dos Santos, Santa Catarina, e Thiago Americano Labes, Santa Catarina. E no VAR, Daiane Muniz, FIFA São Paulo. Olha aí, de novo essa mulher, hein? Ele já apitou 2 jogos do Flamengo na atual temporada, na vitória por 2-1 contra o Bahia e na goleada de 6-1 sobre o Vasco. Já no empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense, ele trabalhou no VAR. Vale lembrar que o Flamengo é o líder do campeonato com 24 pontos e o Cruzeiro está em 5º com 20. O Bahia tem a mesma quantidade de pontos do Flamengo, mas perde no saldo de gols. E o Botafogo e o Palmeiras vêm logo atrás com 23 pontos cada um. O Flamengo tem 12 jogos até aqui, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fez 20 gols e sofreu 11 com um aproveitamento de 66%. Esse jogo aí de Flamengo e Cruzeiro vai ter uma novidade nas arquibancadas do Maracanã nesse domingo.
Grupos de samba e pagode vão fazer a festa com a torcida rubro-negra em 2 setores do estádio. Enquanto o jogo vai começar às 18h30, horário de Brasília, a festa do pré-jogo vai começar às 16 horas, horário de Brasília, e o clube vai entregar 50 latas de cerveja para os torcedores que estiverem mais animados no começo da brincadeira. Samba, pagode e paródias vão marcar a movimentação naquele local. Já no setor leste inferior, a tradicional banda charanga rubro-negra fica encarregada de agitar a nação no outro lado do Maracanã. Vale lembrar que a distribuição de cerveja vai acontecer somente no setor norte inferior F do estádio. Cabe destacar que o Urubão e o Binho, mascotes do Flamengo, são presenças confirmadas na festa do pré-jogo. O Flamengo prepara uma festa muito legal nas arquibancadas com a iniciativa para estimular a chegada antecipada dos torcedores ao estádio. E sendo assim, o clube entende que o evento com cerveja, samba e pagode pode acrescentar um divertimento muito legal para os torcedores que lá estiverem. A boa notícia é que o Bruno Henrique, que desfalcou o Flamengo contra o Juventude por um trauma no pé, participou normalmente das atividades com o elenco e pode sim reforçar o Mengão contra o Cruzeiro, mas ainda não tem nada confirmado. Vai depender dos treinamentos do final de semana. Com 7 desfalques confirmados, o Tite quebra a cabeça para montar a melhor equipe para esse jogo tão importante para as pretensões do Mengão no campeonato. E por isso, a provável escalação do Flamengo deve ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, Ayrton Lucas, Léo Ortiz ou Alan, Gerson, Lohan e Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que esse jogo só vai passar no Premier Futebol Clube em pay-per-view, TV paga. Até ontem, já haviam sido vendidos mais de 40 mil ingressos, sendo a expectativa de mais de 53 mil torcedores presentes no Maracanã. O melhor do mundo está on. Vinícius Júnior brilhou na goleada do Brasil por 4-1 contra o Paraguai ontem à noite pela segunda rodada da Copa América. Os gols do jogo foram marcados por Vini Júnior, 2, Savinho e Paquetá. Alderete descontou. Com o resultado, a seleção fica em segundo do grupo com 4 pontos e a Colômbia lidera com 6 pontos. O primeiro gol veio aos 34 minutos em jogadaça do Brasil na entrada da área. Começou com Vini Júnior, passou pelo Rodrigo, depois pelo Bruno Guimarães, que tocou para o Paquetá, que deu um bolão para o Vini Júnior, ele driblou o goleiro e bateu por baixo do Morínigo, que é o nome do goleiro deles, para abrir o placar. O segundo foi aos 42, o Rodrigo fez uma grande jogada, invadiu a área, driblou e chutou para a defesa do goleiro. Mas a bola bateu no Espinosa e sobrou para o Savinho, só empurrar aí para as redes fazendo o segundo gol. O terceiro gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 49, Paquetá lançou o Rodrigo na área. Alderete ganhou no corpo do brasileiro, mas demorou muito a tirar e foi surpreendido pelo Vini Júnior e chutou em cima do atacante, que mandou para as redes. Na volta do intervalo, o Paraguai descontou. O Wendel cortou o cruzamento da direita, mas Alderete pegou a sobra da entrada da área e soltou uma bomba no cantinho do Alisson, 3-1. Aos 17, a seleção marcou o quarto gol. O Savinho chutou, a bola bateu no braço do Vila Sante e o juiz marcou o pênalti de novo. Dessa vez, o Paquetá cobrou no mesmo canto do primeiro, mas agora acertou o alvo e deslocou o goleiro para transformar a vitória numa goleada de 4-1. O próximo jogo do Brasil vai ser na terça-feira contra os colombianos, que estão na liderança do grupo com 6 pontos, e o Brasil vem logo atrás em segundo com 4 pontos. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho, então compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Muito obrigado. É o fim da linha do Gabigol com a camisa do Flamengo, porque nas últimas horas
ele decidiu recusar uma proposta do Mengão pela renovação por mais um ano de contrato, né? Ele achou muito pouco esse prazo aí, ele queria no mínimo uns 3 anos. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do SBT, a quantia seria um aumento de 50% no salário dele, que ele recebe hoje no Flamengo, que é de R$1,5 milhão por mês, e com a nova proposta, ele iria passar para R$2.250.000 por mês. Mesmo tendo um aumento de 50%, ele rejeitou, porque entendeu que não está sendo valorizado e que não faz parte dos planos do Tite. O Gabriel fica livre em dezembro de 2024. Isso significa que a partir do dia 1º de julho agora, ele pode assinar um pré-contrato onde vai sair livre e pode se inscrever em qualquer outro clube do mundo em janeiro. Imagino que agora abra um novo ciclo para resolver o futuro do Gabriel, que não vai ser resolvido em dezembro, deixou claro e seu empresário Júnior Pereira, em participação no programa Redação do Sport TV. O empresário ainda disse que a ideia do clube seria fechar a venda do jogador com o Corinthians, mas acabou não acontecendo. E disse, aspas, o Corinthians andou citando que a gente ofereceu o Gabigol por lá, que discutimos a negociação, mas isso não foi verdade, isso não aconteceu em momento algum. Eu fui perguntar e tive a informação por um dos dirigentes do Corinthians que o próprio Flamengo é que estava tentando construir essa transferência. Existe sim a possibilidade da saída dele já agora na janela de transferências de julho. Ele, inclusive, prefere nem ser mais relacionado para as partidas do Flamengo no Brasileirão. Com certeza, se o Flamengo quiser se aproveitar de alguma troca entre jogadores, entre clubes, ou de receber uma compensação financeira, isso claramente poderá ser feito. Se o Flamengo não quiser seguir por uma dessas alternativas aí que eu disse, o caminho vai estar bem definido. Caso contrário, o Gabriel vai sair livre mesmo em dezembro. Tem que ver o que o Flamengo prefere, o que ele acha que é melhor para ele, finalizou o empresário Júlio Pedroso. Informações exclusivas apuradas pela equipe de reportagem do Bola VIP Brasil dão conta que o Gabigol e os seus agentes já teriam comunicado à diretoria do Flamengo que o jogador não quer fazer os 7 jogos no Brasileirão da Série A pelo clube. Porque jogadores que fazem 7 jogos por alguma equipe no Campeonato Brasileiro não podem mais defender outro time na competição nacional. E assim, ele poderia defender qualquer outro time do futebol brasileiro na próxima janela de transferências. A apuração dá conta de que a ideia dele seria sair de forma imediata do Flamengo e fechar aí com uma nova equipe para o segundo semestre. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas o nosso programa para a gente crescer o canal. Conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!